Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje temos o prazer de estar de novo com o meu amigo aqui, Bernardo Bueno, né, o grande advogado, né, Paulo? Vai falar hoje sobre lei anticorrupção, né? Bernardo é advogado, doutor Bernardo Simões Coelho, advogado criminalista, vice-presidente da ANACRIM, conselheiro do ICP, que é o Instituto de Ciências Penais, sócio fundador do escritório Barroso Coelho Advocacia. E, antes de mais nada, eu queria te agradecer a presença, dizer que é realmente um prazer te receber. Muito obrigado. Nós vamos falar sobre a lei anticorrupção. Bernardo, o que é a lei anticorrupção? Qual vai ser o escopo dela? Tá, joia. Antes de mais nada, eu vou agradecer vocês. Todas as vezes que vocês me chamarem, eu vou comparecer com o maior prazer. Né, vocês são meus amigos, são advogados que eu respeito muito, e é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre direito para quem quiser nos ouvir. Não é? Vamos lá, a lei de corrupção é um instrumento de natureza civil, né? É uma lei 2.846 de 2013, e ela veio mais ou menos junto com um pacote, não dá para dizer um pacote, mas assim, com uma época onde o legislador brasileiro estava buscando aí criar vários instrumentos para coibir a corrupção corrupção empresarial e também a corrupção política. Mais ou menos na mesma época, se vocês pararam para pensar, veio um pouco antes a reforma da lei de lavagem de dinheiro, mais ou menos na mesma época também em 2013, veio aí os institutos de natureza penal, de natureza criminal propriamente dito, que criaram a ANPP, que criaram também outras ferramentas ali, principalmente o famigerado, como é que a gente fala? Me fugiu o nome agora. Os instrumentos mais comuns o acordo de leniência das empresas no civil, e tem a sua contraparte lá no criminal, que é a delação premiada. Isso. Entendeu? Foi mais ou menos criado na mesma época e tem uma interface muito grande com o direito criminal, apesar de ser um diploma que vai trazer uma situação, que vai levar um pouco a situação da corrupção para o direito civil e para o direito administrativo. Antes de entrar no tema específico, Bernardo, eu queria só uma reflexão para o seguinte. Em 2013 foi feito esse pacote anticorrupção. Em 2019, 2020, mais ou menos, foi feita uma reforma na lei de improbidade administrativa que retirou uma série de princípios que eram utilizados pelo Ministério Público por determinadas entidades, justamente no combate à corrupção. Você acha que houve o quê? Acho que houve uma puxada para combate à corrupção e depois houve um recrudescimento disso? O que você acha? Como é que você acha que hoje, antes de entrar nisso, como é que nós estamos em combate à corrupção? Tá, vamos lá. Tem uma diferença muito grande entre as duas espécies de legislação. Essa lei que você está falando agora, a nova lei da improbidade administrativa e a nova lei da licitação, ela de fato diminuiu um pouco, não é que diminuiu, mas eu diria que ela afrouxou um pouco o controle por parte do Poder Judiciário sobre o administrador público no que diz respeito à improbidade administrativa e principalmente no que diz respeito aí à licitação. Você acha então que teria apertado o cinto e depois relaxado? Eu acho que sim. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, mas aí na verdade nem tem nada a ver com a lei anticorrupção não. Eu acho que o direito administrativo ele foi tomando ele foi se aproximando muito do direito penal na medida que ele começou a criar umas punições muito severas. Começou a criar umas punições muito severas sem todo aquele procedimento que a gente exige em um processo penal, sem todos aqueles princípios de direito penal que defendem, né, que servem para defender os nossos clientes na hora que a gente está atuando ali na seara criminal. Na medida que o Ministério Público foi usando para enforcar, né, o poder público como um todo, poder executivo, poder legislativo, essas ações de improbidade administrativa, e sim foi enforcando, foi criando, foi trazendo, tanto para empresas quanto para agentes públicos, punições devastadoras através dos processos de improbidade administrativa. O povo teve que voltar atrás, porque estava ficando uma situação muito complicada, que era das pessoas serem condenadas por improbidade administrativa sem nenhum dolo, sem a intenção de lesar o poder público. Isso. Quando você fala que
o direito administrativo estaria punindo sem algumas coisas que a gente tem no direito penal. Você fala de quê? De contraditório, ampla defesa, esse tipo de situação? Garantias processuais. Né? Garantias processuais e procedimentais. Eu tenho percebido que o direito administrativo, no que diz respeito, né, principalmente às ações de improbidade administrativa, ele tem buscado se aproximar do direito penal nesse sentido. Tanto que quando a gente vai fazer defesas administrativas, a gente às vezes usa o direito penal. Isso, exatamente. Isso é normal. Eu acho que ele tem procurado se aproximar. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é que a gente estava com uma seara de direito administrativo, que não era de direito penal, em especial aqui na lei de improbidade administrativa, criando punições exacerbadas por fatos que são comuns da administração pública. E qualquer Exatamente. ordenador de despesa, ele incorria naqueles fatos sem qualquer tipo de culpa e acabava sendo condenado. A Paula mesmo teve um caso do cliente dela, que ele era ordenador de despesa num contrato de aluguel de veículo, e o fiscal falava que o veículo foi utilizado no interior. Isso passava para a central de transportes, eles atestavam. O ordenador de despesa foi condenado por improbidade administrativa e por peculato também, porque ele, teoria do domínio do fato, que ele tinha que ter conhecimento de que o serviço não estaria sendo prestado. É quase com como tempo. se o direito administrativo tivesse se tornado a última rádio. E com uma diferença, porque o que acontece? No direito penal, a gente exige culpa e a gente exige dolo, entendeu? E a gente tem definido o que é culpa, a gente tem definido o que é dolo. A gente tem a frase clássica do direito penal, né, que ninguém pode ser punido por aquilo que é. As pessoas podem ser punidas por aquilo que fazem ou por aquilo que deixam de fazer, tendo a obrigação de fazer. Na administração pública, a improbidade administrativa, ela virou um direito penal que podia punir o administrador público simplesmente por ser administrador público. Dependendo se ele fizer ou não fizer. Eu tenho diversos clientes que simplesmente porque assinaram um documento que não era responsabilidade deles analisar a execução, por exemplo, de uma licitação, obviamente foram absolvidos na seara criminal, porque eles não agiram com culpa nem com dolo, não tiveram nenhum lucro, não tiveram nenhum benefício daquela situação, mas foram punidos E pior, é comum o processo de improbidade correr mais rápido que o penal, sai a sentença do processo de improbidade administrativa e eles juntam aquilo no processo penal como subsídio a uma possível condenação. Mas, Bernardo, então vamos para o Deixa eu só dar uma opinião não científica agora, um achismo da minha cabeça. Não tem porquê eu achar isso que eu acho, mas eu acho assim mesmo. Eu tenho a impressão que quando a lei o legislador procurou expressamente passar a exigir para condenação por improbidade administrativa as pessoas terem agido com culpa ou com dolo, é que depois do governo brasileiro, depois do papelão que o governo federal fez no Covid, comprando cloroquina, não seguindo um monte de legislação, enfim, depois do papelão que foi feito no Brasil por vários governadores de vários estados, vários prefeitos de vários municípios, vários deputados federais, vários senadores e vários representantes do governo federal, ia ficar difícil esse povo todo não ser condenado por improbidade administrativa, a menos que a gente mudasse um pouco a legislação. Do jeito que vinha antes, era impossível esse povo não ser condenado. Até porque, e eu não estou falando que está errado não, porque antigamente tinha coisas ridículas. Eu já vi um caso de um prefeito que foi processado porque numa festa da prefeitura o Ministério Público achou que tinha menos banheiro químico do que devia ter. Pois é, o Ministério também contribuiu muito com os excessos. Claro. Mas e a lei atual de anticorrupção? De corrupção. O escopo dela, como é que está? A lei anticorrupção, eu não vejo ela como uma lei de todo ruim. Eu acredito sim que é necessário, né, da gente sanear um pouco a maneira com que as empresas lidam com a administração pública, com a maneira com que as pessoas jurídicas lidam com o dinheiro público, com a coisa pública, participam de licitação, a maneira com que, enfim,
É a coisa mais natural do mundo. A gente vê um monte de empresa, principalmente nessas estações de pequeno porte, um monte de empresas se juntando, 10, 12 colegas, amigos entre si, para fazer proposta falsa e tal, não sei o que, para lidar daquela maneira completamente... O jeito do brasileiro dinheiro isso às vezes eu falo, gente, isso é fraude, você deixa lá da sua fraude. Mas a gente tem uma cultura de acreditar que a fraude, por ela ser tão comum na prática, deixa de ser fraude. Isso, não é nem que deixa de ser, tem gente que vê isso com tanta E naturalidade. eu também estou de acordo que o melhor lugar para a gente lidar com isso não é o direito criminal. Tá? É o direito civil, o direito administrativo. É aquela ideia. Por causa da questão do dolo, da culpa, isso, da intenção. exatamente. Assim. E também a questão é o seguinte, olha, direito criminal a gente usa quando o resto todo falhou. E bem ou mal, é uma questão exclusivamente patrimonial. Exatamente. Exclusivamente não, então, mas o foco é patrimonial. Agora, o que acontece? Ela é uma lei profundamente falha em vários aspectos. Primeiro que ela concentrou na punição, ao invés de trabalhar com prevenção. Sabe? Até tem um incentivo na lei para que as empresas tenham seus programas de compliance, né? E serve até de forma de diminuição das penas, né? Vamos chamar de penas, serve para a forma de diminuição das penas, que essas empresas tenham essa forma de compliance, mas não ficou muito bem esclarecido, o incentivo não ficou muito grande. E outra, a maneira como se coloca compliance no Brasil é uma coisa que só é acessível para as mega empresas, para as grandes empresas. Vai falar para o cara que tem uma empresinha aí empresinha não, uma empresa grande, até de 50 milhões anuais de faturamento, para fazer um programa de compliance bem feito na empresa dele. Não tem nada condição. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa. Ela traz especificamente definições sobre o que seria... Não traz. Nada, né? Então é aquela questão de ter que interpretar mesmo, de acordo com o caso. Completamente sem segurança jurídica. Uma outra coisa que ela traz é uma discricionariedade absurda para o Ministério Público e para o Judiciário. As multas dela variam de 0,1% a 20% do faturamento da empresa. Olha a diferença. 0,1% a 20%. 20% você quebra a empresa. Você quebra a empresa. 0,1%. Para alguns não faz, que é ridículo. Não faz diferença. Né? E é claro que você tem que ter essa coisa, até porque, olha, a empresa, na hora que ela vai fazer o acordo de leniência, a empresa que procurou colaborar com a investigação, procurou colaborar com o Ministério Público, é óbvio que é bom que ela receba um benefício. Agora, daí você permitir que uma multa alcance 20% do faturamento de uma empresa, sem ter um patamar explicando direitinho, assim, falando assim, olha, pode chegar a 5% se for esse tipo, entendeu? E principalmente com a cultura dos justiceiros de alguns juízes brasileiros, que principalmente nessa área. Nós pegamos uma sentença outro dia, o Paulo me mostrou, que o juiz falava que a pena de peculata mesmo era de 2 a 8 anos, mas era uma pena muito simples. E que ela tinha que se equiparar uma pena com a gravidade do que foi que é o roubo. Que era muito grave. Que era de 6 anos. Então ela meteu 5 anos e 4 meses no réu primário, botou uma excelência. Analogia de pena. Não, é coisa que a gente ri, né? Porque você faz. Basicamente ela mudou a pena mínima do valor que já existe. Porque fala assim, não, eu acho que o legislador colocou a pena mínima do peculado muito pouco e do roubo colocou a pena boa. Então eu vou aplicar a pena do roubo aqui pro peculato, que o cara estava de má fé, eu vou equiparar o roubo. Pô, pera, não existe isso. Então, aí até é bom a gente falar de compliance, porque o compliance para mim é uma forma de você mudar a cultura organizacional, de forma que você trabalhe de uma forma mais respeitosa com as leis de mercado e com as próprias leis perante a administração pública. Né? Aquele negócio que dizia que existia antes nas coisas de construção civil, que o pessoal sentava no sindicato antes e já definia quem que ia ganhar cada trecho. Eu acredito que não é verdade, mas se for, é para mudar esse tipo de comportamento, porque também o que acontece? Antes você tinha esse tipo de comportamento, dizem que tinha, e tinha o cara que furava. E a lei também não preservava o cara que não fazia o acordo com as pessoas que dividiam o butim. Né? Aí, o que você acha disso? Você acha que tem condição de mudar?
ela se propõe a isso, mas tem instrumentos ineficientes? Olha, eu acho sim que a lei anticorrupção ela pode vir a trazer esses benefícios desse lado que você está falando, mas eu acho que ela precisa mudar em alguns aspectos. Por exemplo, o acordo de leniência, ele precisa ser melhor estabelecido. Ele é uma ideia interessante, ele é uma maneira de você permitir que a empresa assuma a responsabilidade pelo aquele mal feito, ao mesmo tempo que ela não traga para si mesmo como consequência de ser extinta. Por exemplo, no acordo de leniência, a empresa ela deixa de receber como punição a impossibilidade de contratar com a administração pública, né? Deixa de perder o atestado lá de idoneidade dela, de maneira que, em tese, ela pode continuar contratando com a administração pública. Só que falta uma interface dessa lei de anticorrupção com as leis de natureza penal e com as leis de natureza, outras leis de natureza civil, como por exemplo o caso da improbidade, para regular essa situação. Porque se o cara faz um acordo de leniência no direito administrativo para, em sequência, ser condenado criminalmente, e aí, por causa da condenação criminal, a empresa dele ficar proibida de contratar com a administração pública, para que adiantou ele fazer um acordo de leniência? Então, vamos lá, metodologicamente. O que é o acordo de leniência? O acordo de leniência é um acordo que as empresas fazem geralmente com o titular da ação penal, né? Da ação penal. O titular da investigação, o Ministério Público, ou a polícia, geralmente o Ministério Público. Até hoje eu só vi como Ministério Público. Outro dia eu vi com a polícia e o Ministério Público estava irritadíssimo. Uma coisa de leniência? Uma coisa, a polícia fazendo... Não, processação penal. Não, de leniência mesmo. E o Ministério Público foi homologado pelo juiz, e o Ministério Público em pé de guerra falando que não, que ele que é o titular da ação que a polícia não pode fazer. Mas nesse ponto eu estou de acordo com o Ministério Público. Mas fez, o juiz homologou. Porque ele é titular, né? Não é a polícia. Mas enfim, e aí o que acontece? Aí o acordo de leniência a empresa faz, e ele lembra um acordo de delação premiada, na essência, sabe? Ele, basicamente, originalmente a ideia era o seguinte: a empresa tinha que se manifestar com o desejo de contribuir com o Ministério Público, de contribuir com o titular da ação, ela ia apresentar provas, ela ia assumir a culpa. Isso uma empresa, pessoa jurídica. Empresa jurídica. O representante legal ou a pessoa física, nada a ver. Nada a ver, isso aí não tem nada a ver. É a empresa, a pessoa jurídica que está sendo acusada de ter praticado algum ato de corrupção. Exatamente. Okay. Exatamente. Tá. E aí ela vai, faz um acordo e fala assim, olha, para não perder aqui os outros contratos públicos todos que eu tenho, né, para não perder o direito de contratar com a administração pública, o direito de receber incentivo fiscal, um monte de direitos que ela perde com a condenação, que ela poderia vir a perder com a condenação nessa ação de direito administrativo. Ela faz um acordo, ela busca fazer um acordo que ela fala o seguinte: olha, devolvo tanto, ou às vezes, enfim, vai fazer um acordo, devolvo tanto, e aí ela trata diretamente com o Ministério Público, faz essa devolução, devolve ali o dinheiro e indica quem são os outros culpados, ajuda o Ministério Público na... Então mistura uma delação premiada com aquele acordo do premiada. Ministério Público. Ela praticamente é uma delação premiada. Mas tem aquele pressuposto de confissão também? Assim, você tem que assumir que você praticou aquele ato de corrupção, você assume que praticou, sana parcialmente ou totalmente os danos financeiros da administração pública. Isso. E aí você continua podendo... Isso, porque é o seguinte, tem dois aspectos da lei de corrupção que são o seguinte: o primeiro delas é que ela começou a exigir que as decisões de direito administrativo e de direito civil que tivessem lidando com essa corrupção empresarial. Quando eu falo corrupção empresarial, eu não estou falando daquela corrupção interna na empresa, não. Eu estou falando da empresa do CNPJ que já... pratica atos de... que paga viagem para determinadas pessoas. Isso. Com fim de... Mas é dos prejuízos que ela provoca para a administração pública. Né? E aí o que acontece? Por exemplo, uma licitação que ela... fraudou. Tá. O mesmo projeto, Paulo. Existem grandes... Hoje, com a nova licitação, isso melhorou bastante, mas antes, existem determinados projetos que poucas empresas têm o know-how para fazer. Sim. Ou então o porte para fazer.
Nós temos notícia, por exemplo, de obras que foram feitas com 2 projetos. Os projetistas pertenciam à empresa que foi licitada. Então, ele fez um projeto para fazer um estágio com 9.000 toneladas de aço, que o projeto foi executado, mas o processo de licitação era o mesmo projeto, só que previa 15.000 toneladas de aço. Isso aí a empresa já tinha fomentado e já sabia como é que ia ser, e obviamente que ela levou a licitação. Aí, hipoteticamente Então esse tipo de corrupção é bem mais elaborado do que aquele que o cara leva a mala aqui você fazer um ato. Não. Ela está mais entranhada na administração pública. O cara tem autoridades que têm poder de decisão aliciadas, a política de determinado órgão ele começa a ditar. Então é bem mais profundo do que... Aí essa prática de corrupção cai nas mãos do Ministério Público. Aí o que acontece? Okay. Aí, são importantes, faz parte, uma parte muito importante da lei, primeiro, dar publicidade a essas decisões. Antigamente tinha decisão de direito administrativo nesse sentido, pessoas eram condenadas em improbidade administrativa, empresas eram condenadas, seja por improbidade administrativa, seja por alguma outra ação de direito administrativo qualquer, e isso não era dado publicidade. Não era público essas decisões. Passou-se a ser obrigatório, se não me engano, o artigo 6º da lei anticorrupção que fala que é obrigatório, depois eu vou conferir, tá? Se é o artigo 6º, depois eu tenho quase certeza que passou a ser obrigatório que seja dado publicidade a essas decisões, tá? E a segunda parte que é importante são aquelas punições de proibição de contratar e etc. para as empresas. O acordo de leniência, ele tira essas 2 punições. Primeiro que ele tira a exigência de ser dado publicidade, porque às vezes dar publicidade para uma condenação dessas, isso por si só acaba com a empresa. Tá? Então não existe, quando você faz um acordo de leniência, para de ter essa necessidade de ser dada publicidade. O acordo de leniência não necessariamente é público, aí não vai ter uma sentença, não vai ter uma decisão, então fica sem saber, né, o que é que de fato é. Enfim, você tira esse caráter de publicidade. E o segundo ponto é esse, que ele tira essas sanções, se não me engano está no artigo 24, né, que tem as sanções, eu não tenho certeza, mas é por aí. Artigo 19. A gente não vai exigir tanto assim. Pois é. Depois eu confiro para vocês. Mas enfim. E isso pode ser feito num procedimento pré-judicial? O Ministério Público junto com a empresa? Pode ser feito a qualquer momento. Pode ser feito a qualquer momento. Aí vem a dúvida que eu ia te perguntar. Eu, empresário, estou lá com a minha empresa empreiteiro, que é o foco de todos nós, né? Eu tenho empreiteiro. Quando que eu tenho que ficar preocupado se eu vou ser abordado pela lei anticorrupção ou não? Como é que eu sei se eu estou tranquilo ou se eu estou investigado? Se você começar a fazer praticadas anticorrupção, começa com o quê? A cartinha do Ministério Público. Uma intimação pode ser do inquérito civil público, do inquérito. Então tem que ter um inquérito anterior. Começa com um inquérito. Sempre tem inquérito. E não tem natureza criminal? Tem inquérito civil e tem inquérito criminal. Seria um inquérito né? civil, então. Pode ter do mesmo inquérito pode nascer aí as ações administrativas. Então funciona igual o inquérito civil para fins de propriedade administrativa. O Ministério Público vai tocar um inquérito e no final ele vai ver o que ele vai fazer com aquilo que ele levantou. Exatamente. Então, aí é que é a posição que eu falo, que você tem que ficar... você como empresário tem que ficar esperto, porque a lei brasileira permite que o empresário não faça prova contra ele mesmo, né? Como é que funciona isso aí? Funciona, não funciona? Para a empresa, na lei de corrupção, funciona isso? Ou isso é só pessoal? Funciona. Não tem nenhuma exigência de que a empresa faça prova contra si mesma, entendeu? Extrato bancário, isso e tal, não. Ninguém é obrigado a fornecer esse tipo de coisa, não. Tá. Basta ela aceitar as condições que forem apresentadas. Sim. É óbvio que na hora que ela vai fazer o acordo ser uma das condições. de leniência, pode exigir essas condições dela. Aí ela aceita ou não.
Tá. E as decorrências do acordo de leniência, que você mesmo falou. É isso. Não adianta nada você fazer na sua empresa. É isso que é meio zoneado, mas É isso. porque o que acontece? De novo, eu sou criminalista, eu trabalho de maneira reflexa com a lei de Eu corrupção. vou pegar o que está na minha cabeça aqui, porque isso é caso numa situação. Odebrecht. Tá? Que é um caso assim. Exatamente. É, A pegou. ordem dela é Fez um famosíssima. acordo de leniência e os dois foram condenados. Então, pô, você faz um acordo de boa-fé na leniência, na empresa e tal, pra você. Mas o acordo de leniência não tem nada a ver com os donos da empresa. Nada a ver É com a os pessoa sócios. jurídica que faz. É a pessoa Eu jurídica. sei. A Odebrecht continua podendo contratar com o poder público, por causa do acordo de leniência que ela fez. Mas não continua podendo ser gerenciada pelo Não, dono. porque, mas aí é o dono dela que foi condenado lá na seara criminal. Não, etc. beleza. Então, uma coisa é você salva a sua empresa, salva seu patrimônio, mas você vai dormir na cadeia. É mais ou menos isso? Não, porque assim, de novo, a ideia é tentar separar. Acaba que. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa vai ser a ação aqui, o acordo de leniência com a pessoa jurídica. Exatamente. Outra coisa vai ser as responsabilidades criminais no sócio, se eventualmente provar a prática de algum crime. Pois é. isso? Beleza. Exatamente. Aí, isso daí funcionaria bastante se não fosse só anticorrupção. Se fosse, por exemplo, ato lesivo ao mercado. A TIM, por exemplo, que vende plano aí que não entrega, ou qualquer coisa desse jeito, ou a Claro, ou a Oi, falam aí só como exemplo. Se fizesse isso no inquérito e ela se enquadrasse para fazer isso. Mas não é o objeto da lei anticorrupção, é? Não é objeto Isso daí de seria discussão. mais na Acho que é mais parte questão de civil. consumo, Que aí eles fazem um taxzinho lá e O objetivo da lei anticorrupção tá claro na exposição de motivos dela. É criar responsabilização objetiva para as pessoas jurídicas de direito privado, na medida em que elas forem responsáveis por atos lesivos ao patrimônio público e à administração pública. Tá. Então seria, por exemplo, aquele caso aqui da construtora Covan, que caiu o viaduto ali na Antônio Carlos, que ela executou um processo que estava errado, que os próprios engenheiros dela constataram que estava errado, mas como estava no processo, ela não diligenciou para evitar o resultado que foi a queda Aí entraria na lei de corrupção. Pode entrar, claro. Pode sim entrar. Aí entraria para ressarcir o dano e tal. Não houve nenhum, a princípio, não houve nenhum procedimento criminal assim, de interesse de fazer aquilo. Teria mas- sim, viu? Porque Teve a pessoa sim. morreu, Teve sim. a Teve, motorista do teve ônibus ação penal morreu. demais Né? naquele. Eu acho Eu tô tentando que... passar o pano aqui. Não eu passa acho que pano, tá não. demais. Teve ação penal. Que eu me lembre, teve uma pessoa que morreu e a outros motorista vários se do. machucaram. É. Aí seria o que eu falei. A parte da corrupção seria apurada lá pela lei anticorrupção e os crimes aqui apurados aqui de acordo com cada tipo penal. É o que eu imagino. Isso. Você quer um exemplo bom? E aí eu posso mencionar agora, até porque é de um cliente meu. Você não arcata aquela coisa do Lembro demais. pessoal? Lembro Então, demais. o Ministério Público fez uma investigação, a polícia fez uma investigação. Eram várias clínicas. Isso, eram várias clínicas. De fato, o pessoal ali não fez nada de errado, assim, sabe? Eles não cometeram nenhum crime, não tiveram culpa nem dolo, né, de nenhuma das consequências que teve ali. Basicamente, eles são vítimas aí do Covid, né? A empresa deles. A gente tem que Eu lembrar. imagino inadimplemento das pessoas. E a empresa né? ficou fechada durante sabe-se lá quanto tempo, né? Lembra que uma empresa de cirurgia dentária, né, que é uma cirurgia opcional, elas ficaram, deve ter sido o segmento que ficou mais tempo proibido de funcionar. E aí eles não funcionavam, mas continuavam pagando funcionário, continuavam pagando a estrutura que eles tinham para manter aberta. Era bem grande. Então, e aí eles chegaram no ponto que eles não conseguiam mesmo mais financiar a operação, estavam devendo já meses para funcionários, fecharam de uma maneira. Eu entendo que tem lá o questionamento porque foi fechado de uma maneira meio abrupta, mas era a única maneira que eles podiam fazer.
né? E aí o Ministério Público fez a investigação, conduziu a investigação até o final, a investigação até muito bem feita, ouviu todo mundo, foi mais de 800 boletins de ocorrência, o processo foi complicadíssimo. E aí, ao final, chegou-se à conclusão, olha, realmente ninguém que lucrou com isso aqui, ninguém que teve intenção de causar dolo. Foi uma fatalidade. Aparentemente não vai ser apresentada denúncia. Mas o Ministério Público, com base nessa lei tanto na lei de corrupção, você vê que não tem nada a ver com corrupção, com administração pública, provavelmente dito. Mas com base nesses instrumentos aí que o Ministério Público hoje em dia tem para, através da lei civil, através do direito administrativo, reparar o dano e etc., está conseguindo resolver com a empresa assim, sem problema. Então, usando institutos da lei anticorrupção, mas o que aí seria mais uma parte civil, como consumidor, alguma coisa assim, mas os institutos podem ser. Outros institutos que têm a lei anticorrupção que podem ser utilizados? Olha, até hoje, que eu tenho notícias, geralmente, a enorme maioria das vezes, é concessionária pública e licitação. Que é o grande foco. O grande foco. A concessionária gerando dano também? A concessionária gerando dano para administração. Que aí empresas de ônibus, Belo Horizonte, contratos de... Olha, teve essa CPI, né? Isso daí hoje está no centro da campanha de Belo Horizonte. Eu não estou fazendo campanha para candidato nenhum. Provavelmente campanha do Gabriel, né? Oi? Provavelmente campanha do Gabriel, né? Porque ele foi o presidente da CPI lá disso. Mas eu não estou torcendo aqui para fulano ou também. O certo a questão do transporte público de Belo Horizonte é um nó que ninguém conseguiu desdar até hoje. O que se paga para passagem é caro e o que a prefeitura complementa é mais caro ainda. Né? Isso é corrupção? Isso seria corrupção? Isso dá para gerar? Isso dá para configurar como corrupção? O que configura como corrupção? É complicado, Marzan, depende do tipo de corrupção que você está falando. Por exemplo, eu entendo que se ficasse demonstrado, comprovado, que o contrato foi assinado de uma maneira para privilegiar a empresa, para que ela pudesse tirar um lucro extra para repassar e doar para a campanha de um prefeito, claro, fica configurada a corrupção nesse caso. Mas, assim, só porque o contrato é mal feito, não quer dizer que tem corrupção. Só por causa da incompetência de quem fez, aí não é... Mas aí você teria que ter realmente o dolo do prejuízo. Aí você claro. Se causou prejuízo para a administração pública, aí tem que ver qual foi a causa. Né? Então, a gente parte do pressuposto que nem todo prejuízo da administração pública é passível de corrupção. Não, eu sei, você sabe, mas é só para esclarecer quem está ouvindo aí, porque às vezes a gente tem gente que é formado em direito, tem gente que é empresário que está só... a título informativo, né? Como orientação. Não, de fato não é todo prejuízo que dá-se para a administração pública, não é todo contrato mal feito com a administração pública que a gente vai chamar de corrupção. Que a gente vai chamar. Então, se a gente fosse olhar, eu sei que já te perguntei, você já falou que na lei não tem, né, a explicação do que seria corrupção, mas para eu falar hoje para o empresário, como não ser corrupto, não correr o risco de estar inserido nesse tipo de investigação. Íntimo. Até onde você pode chegar? O que pode e o que não pode ser feito? Causar dano financeiro à administração pública, nem pensar. Existe mais alguma outra coisa que seria enquadrado nessa lei, além do dano pecuniário, né, a administração pública, que fosse considerado corrupção? Olha, porque a gente sabe que existem atos. De repente usar de uma influência que ele tem com um político ou outro, né, com um amigo. Era isso que eu queria saber. Usar de atos políticos, por exemplo, para conseguir determinados benefícios que não necessariamente seriam benefícios financeiros. Podem ser considerados, então, práticas de corrupção. E olha que é o seguinte, nós temos 3 níveis de corrupção. Porque via de regra eles viram benefícios financeiros, né? Uma hora chega, né? Nós temos 3 níveis de corrupção. Pode-se dizer, então, que não precisa ser diretamente um benefício financeiro. Não, claro que não. O nível federal, o nível estadual e o nível municipal. O que acontece?
O nível federal ele é muito estruturado e muito bem controlado. Já o nível municipal, em pequenos municípios, ele é o retrato do descontrole, tá entendendo? Tem prefeito que assina cheque da prefeitura e manda pagar a conta direto, sem nem passar por... Isso existe hoje, em 2024. Né? Então, uma coisa é o seguinte, você caracterizar corrupção no nível do governo federal, determinado partido está forçando a fazer determinada política pública que não é a melhor para a população. Isso é um ato de corrupção. Agora, no governo municipal pequeno, a corrupção já é explícita. Ô fulano, você vai comprar lá no meu bar porque é o milhão. Né? Esses são corrupção do mesmo jeito, tá entendendo? Só que uma está travestida, o cara tem contador, advogado, tem administrador de empresa, tem todo mundo para dar um teor de legalidade e o outro fica explícito. Então, eu tenho uma outra dúvida. Com relação ao empresário, acho que ficou claro a corrupção, como que ela acontece, como que é feita essa investigação. Ok. E o facilitador desses atos de corrupção que está dentro da administração pública? Aí ele vai responder lá no direito penal. Não nos interessa. Interessa, mas não. Mas ele vai responder quem mais me interessa. Ele não tem nenhum tipo de benefício. Mas aqui na lei anticorrupção nada é feito com ele. Nada. Ele não vai participar do acordo de em relação a ele não tem. Tem, mas aí vai ter. Não né, tá aí. Tá na improbidade administrativa, né, na lei de improbidade administrativa e nos diplomas de natureza penal. Aliás, eu acredito que não é correto, 100% correto isso que eu vou dizer, mas talvez seja uma maneira fácil de entender como é que elas se integram. Eu entendo que essa lei, né, essa chamada lei anticorrupção, ela vem muito para suprir a lacuna que é aquela que, olha, a gente sempre teve instrumentos de direito administrativo para punir, e para direito civil, para punir o administrador público, mas a gente não tinha para punir as empresas. Sim. Entendeu? E aí a gente passou a ter agora para punir. Então, na verdade, ela que chegou depois. Ela que chegou depois, exato. Para a administração pública já existe há muito tempo, né, para o administrador público. Tá. E esse acordo, como é que ele é trabalhado no Ministério Público com os empresários? Olha, eu tenho a impressão que, na enorme maioria das vezes, é aquele negócio, tudo que a gente trata com o Ministério Público vai variar de acordo, às vezes muda até de qual cidade você está. Eu tenho a impressão que ele não tem um formato muito bem estabelecido que seja geral para todas as vezes que você vai lidar com ele com o Ministério Público. Parte sempre de uma comunicação, né, entre o advogado da empresa e o Ministério Público para eles sentarem e ver se existe um interesse mútuo em se fazer um acordo de leniência. E aí eu fico pensando, por exemplo, o Ministério Público geralmente chega já com os peritos deles numa sistemática de pensamento próprio e levantam um valor de prejuízo. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo com obra de saneamento e tal, e o cara tinha a visão mais ou menos igual da Caixa Econômica Federal, é o seguinte: a obra está pronta? Tá, então é 100%. A obra não está pronta? Então é zero, você não executou nada. Só que existem outras coisas. O cara fez isso. É um procedimento que você tem contraditório, você tem defesa, você tem... Então, como é que é? É um acordo. É um acordo que você vai fazer com o Ministério Público. As empresas vão empurrar de um lado, o Ministério Público vai empurrar do outro até eles chegarem... Mas tem que ter uma métrica, um procedimento para ficar objetivo, Bernardo. Tá entendendo? Porque justamente... Também gostaria que tivesse. Porque justamente, o que a gente que mexe com a administração pública, a gente pede o quê? A gente pede o método científico. Quando você falou aí do prefeito que faz o ato, sem isso, o ato administrativo tem que ter competência, forma, finalidade, motivação de fato, de direito e objeto. Isso aí é a alma do ato administrativo, é a alma do setor público, é a ciência do setor público. Por quê? Se você tem que ser a pessoa que pode fazer, vai falar o que ele está fazendo, qual é a base legal, o que ela precisa melhorar e como que ela vai melhorar. É isso que é o ato administrativo. Se você não segue esses princípios, se você não segue o trâmite,
você pode deixar escapar grandes corruptos que causar grandes danos e não foi dimensionado, ou você pode super penalizar uma pessoa que, pela falta de estrutura da empresa, não soube argumentar da forma. Essas duas coisas acontecem todos os dias. Aí até aí eu vou puxar a sardinha para os advogados aí, porque é aí que você tem que contratar um bom advogado que é especializado na área para saber o trâmite, porque senão eles vão te pegar para Cristo. Mas eu acho que isso devia estar objetivamente na lei e não deixar ao arbítrio, do mesmo jeito que o Ministério Público não quer deixar no subjetivismo dos prefeitos ou dos administradores públicos a gestão, a gente também não deveria deixar para o Ministério Público o subjetivismo do acordo da dimensão. Uma das maiores, se não for a maior crítica que se faz a essa, né, lei anticorrupção é justamente esse subjetivismo e a completa falta de segurança jurídica que ele dá para as empresas, para os advogados e para as pessoas que estão lidando com isso. Mais uma vez, esse acordo, essa lei, ela é muito, em vários aspectos, ela tem uma interface muito grande com o direito penal, principalmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro, que acaba sempre as empresas que estão envolvidas com isso aí acabam estando lá no meio de vários artigos da lei de lavagem de dinheiro, e também na ideia que veio lá com o pacote anticrime, né, desculpa, o pacote anticrime não, que veio também em 2013 com a lei das organizações criminosas, né, que também veio com um bocado de legislação aí de natureza criminal, em especial a da delação premiada, da colaboração premiada, que também gera uma insegurança jurídica muito grande. Hoje em dia, a maneira com que se faz delação premiada é uma coisa horrorosa. Eu tenho, daqui a pouco isso vai ficar mais ou menos público, mas eu tenho um cliente que ele chegou a ser preso, está solto, a gente conseguiu um habeas corpus para ele, isso tem mais ou menos uns 6 meses já, ele está solto, mas ele foi preso e ele ficou 30 dias preso e com base exclusiva numa delação premiada que uma outra pessoa tinha feito contra ele. Sem substrato nenhum. E tem uma parte que é incrível, porque o Ministério Público termina falando na delação dele, que depois foi homologada pelo juiz, sabe-se lá como, mas o Ministério Público termina falando que apesar dele não ter apresentado nenhuma prova e nem devolvido nenhum dinheiro, o Ministério Público estava entendendo que o que ele estava falando era verdade, que corroborava com a investigação que o Ministério Público já tinha feito, então o Ministério Público deu para ele todos os benefícios do mundo, né, e prendeu e foi lá prendeu um sujeito que era um sujeito, um empresário importante na cidade dele, conhecido, famoso empresário e ex-político, né? Enfim, é uma coisa horrorosa. E assim, a gente vê isso acontecendo dia após dia. Cada delação, eu já participei de 2 vezes de acordo de delação premiada, cada vez de um jeito diferente, cada promotor trabalha. Não tem. E aí, terminou a segurança jurídica. Ó, fechamos aqui o acordo hoje. Já está valendo? Como assim? Tem como homologar. Qual é o juiz que homologa? O juiz que ou da cidade, ou então o juiz que iria julgar a causa. O competente. Distribui o acordo de delação premiada? Isso, sim, é o juiz que seria competente. Tá. E enquanto não homologar, você não tem a garantia. Você está falando do acordo da delação premiada ou do acordo da leniência? Ele está falando da leniência. Né? Enquanto não tiver homologado, você não tem garantia de que o Ministério Público ele pode voltar atrás? Não. Depois que você assinou o acordo o Ministério Público também não pode? Não, pode não. Porque a empresa entrega dinheiro, a empresa, né, movimenta um monte de coisa, às vezes muda ali uma parte da administração. Bom, eu entendo que o Ministério Público não pode voltar. E aí, ele sendo homologado, ele é execuível. Como se fosse uma sentença. Sim, mas lembra que a gente volta naquele problema que eu tinha falado, né? Ele é execuível, mas ainda a gente
fica num limbo jurídico de uma coisa que foi mais ou menos mal feita. Do que ele seria, né? Porque aí pode ser que na hora que o empresário for condenado criminalmente, se ele não aceitar fazer a delação premiada do jeito que o Ministério Público quer que ele faça, ele vai ser condenado e aí a empresa dele vai ficar... E aí pode ser que não dê certo. E aí pode ter reflexo na condenação dele no acordo de leniência? Claro que pode. De revogar o acordo de leniência, alguma coisa Não. assim? Não, né? Revogar não, mas pode ter reflexos financeiros. Por exemplo, se criminalmente ele for condenado e tiver alguma perda de algum bem, algum mas criminalmente receita, alguma coisa, ele não vai conseguir cumprir o criminalmente acordo de ele já leniência. vai ser condenado, porque se ele fez o acordo de leniência, ele já confessou a conduta antijurídica dele. Sim. Pois é, a gente tem que entender também que essas coisas elas vão ficando cada vez mais nebulosas de acordo com que a gente vai indo para as prateleiras um pouco mais baixas do jeito que a gente trabalha no dia a dia. Por exemplo, é óbvio que no caso da Odebrecht, quando ela firma um acordo de leniência, os advogados, ela tem os melhores advogados do Brasil, ela trabalha negocia as coisas diretamente com o Procurador-Geral da República e tal, não sei. Então, é mais tranquilo para ela fazer um acordo de leniência, é seguro para ela fazer um acordo de leniência. Olha, ela tem condições de ter um programa de compliance que vai atender, né, o que o Ministério Público está querendo e tal, ela vai conseguir cumprir as exigências. E, de novo, ela trata diretamente com os chefes ali do Ministério Público, do Poder Judiciário e essa coisa toda. Quando a gente volta lá em Brumadinho, de uma empresa pequena, para fazer um acordo de leniência, supor que é uma empresa que ela vende imóvel para escritório de prefeitura. E aí ela trabalha com 200 prefeituras que ela vende imóvel. Mas isso é empresa grande, então vai ter a empresa tem um caixa interessante. Só que ela vai fazer um acordo de leniência com o promotor lá de Brumadinho, que aí vai ser do jeito dele, que aí depois tem que ver se o promotor de outra cidade também não vai fazer uma outra ação, se o promotor de uma terceira, quarta, quinta, sexta cidade... Pois é, aí você veio a territorialidade, a competência territorial do Ministério Público para fazer isso. Ele vai fazer de acordo com o crime que ele pode ligar. Mas é a competência dele de cada um. Não, é a mesma coisa do eu- acordo Paulo, homologado. É a competência daquele determinado problema. Porque o que acontece? Eu estou praticando um crime de corrupção em Brumadinho, mas a minha empresa pratica. Tá, mas você está praticando um ato de corrupção contra quem? Contra o município, contra o Estado, Contra o município. contra a União? Contra o município. Entendeu a diferença? Mas a mesma empresa pratica o mesmo ato, vendendo carteira escolar e tal para a escola estadual também, do governo do Estado. E aí a competência E aí a competência seria isso. Pois é, aí vai depender também da qualidade do seu advogado, que o seu advogado vai ter que chegar e falar o seguinte, falar assim, olha, já que a gente vai fazer um acordo de leniência, eu vou trazer para dentro desse acordo de leniência os atos lesivos contra a administração pública que você comete em todos os lugares que você comete. Entendeu? E aí o seu advogado vai ficar responsável por tratar ali, ver quem que vai ser se vai mudar, né, a titularidade da ação. Mas aí uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes o cara tá concentrado em Brumadinho. Você fala assim, vou tomar essa pecada em Brumadinho, mas aí eu posso analisar tomar. o caso, né? Agora, ele sabe que mais pra frente o Ministério Público pode pegar em outras. Se você chama atenção também, às vezes o negócio que você roubou 1 milhão, na verdade são 100 milhões. Eu vou pagar os 1 milhão aqui tranquilamente. Mas, se advogar em crime contra a administração pública, crime do canarinho branco fosse fácil, todo mundo ia Não. Mas é difícil. É que tá a Por quê? expertise de Porque, cada um. além de tudo, é uma área muito técnica. Né? Não existe achismo no direito administrativo, no direito tributário e tal. Você pegar uma defesa de criminal tributário, se você não sabe tributário, você não sai nem do lugar, você nem sabe o que ele está falando. E mesma coisa, você pega uma defesa administrativa, você não sabe direito administrativo a fundo, você está lascado. É verdade. Mas eu estou falando isso porque a lei tinha que ter isso. Tá entendendo? Porque isso não tem que. Ela não fala. Ela é completamente omissa nisso. Então é o seguinte, para mim seria nulo um acordo de leniência feito por um membro do Ministério Público estadual que tivesse crime federal também no meio. Mas
Claro que é. Para mim é nulo. Mas se passar batido, faz e fica por aquilo mesmo. Tá entendendo? Inclusive desloca da justiça comum para a justiça federal. Mas isso não está na lei. Mas é isso que eu estou te falando, é regra de competência de processo civil. Assim, a lei não tem que falar de competência, não. Né? De competência A regra de competência já existe. Então, se o Ministério Público fez a ação que tinha que estar na Justiça Federal, fez na Justiça Estadual. Então vamos para a prática. Como é que a gente chega lá no Ministério Público? Com a cartinha? Bernardo e a Não, primeiro você espera seu cliente ser citado. Mas Bernardo e a Paula lá. Bernardo, advogado da Paula, chegar com a cartinha. Ela foi intimada? Foi intimada lá para. Descobrimos que sua empresa está roubando aqui. Diz e tal. Blá. Tem uma coisa de leniência aqui, você quer? Aí o Bernardo vai ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí você vai falar, Fiote, né? Aí eu vou falar se fosse eu tecnicamente. Fala, Fiote, enfia a viola no saco e volta lá para a terra de onde você veio, porque isso aqui não é competência sua, não. Aí eu fudi meu cliente e acabou com. Eu ia fazer o contrário, eu ia deixar rolar e lá no final eu ia falar que era competente. Não é, Bernardo? Dependendo da forma que você. Porque isso não é uma ação penal. Quando for uma ação penal, aí são outros 500. Aí a gente vai trabalhar mais ou menos desse jeito que você está falando. Agora, enquanto a gente estiver trabalhando aqui na esfera do direito civil, do direito administrativo, são outros 500, entendeu? Não dá para... Bom. Isso não acontece no direito civil. Davi já está me chamando a atenção ali que nós já estamos nos finalmente. Bernardo, antes de terminar, de passar por suas considerações finais, queria pedir a você que aí nos segue para curtir, compartilhar e comentar. Pode comentar falando bem, falando mal, falando que eu sou mais bonito que o Bernardo é mais bonito que eu, coisa desse tipo também, que a gente dá o retorno. Pode sugerir também qualquer tipo de tema e os contatos do Bernardo vão estar no final do programa, naquela parte de comentários. Vocês podem entrar em contato e qualquer dúvida que tiver, eu sei que o Bernardo sempre se propõe a ajudar. Tá? Né, Paulo? Bernardo, muito obrigada. É sempre um prazer te receber. Volte sempre e até a próxima. Pessoal, eu que agradeço, como sempre, é um prazer estar aqui. Vou pedir desculpas porque hoje eu estava um pouco fora da minha área de especialidade, afinal de contas eu trabalho com a lei anticorrupção só de maneira reflexa. Sim, meu escritório trabalha bastante com isso, mas eu mesmo sou criminalista, trabalho com a parte criminal. Agradecer mais uma vez, e é isso aí, vamos seguir o programa, pessoal. O programa que a gente, Marzano está fazendo ele ficar cada vez mais legal, Marzano, a Paula, sempre com os convidados interessantes, e enfim, espero poder ter contribuído de alguma maneira. Boa tarde. É uma dupla. Os Marzanos.